João, no capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 36. Amém? João 16, 33. Amém. Amém. João 16, 33 diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vou ler de novo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem de encorajamento. Aqui nesse contexto aqui, Jesus, ele estava ali se despedindo, num discurso ali com os seus discípulos, porque ele seria preso, ele seria crucificado, e ele deixa essa mensagem de que as aflições, elas fazem parte da nossa caminhada. Então ali Jesus, ele estava sendo perseguido pelas autoridades da época. Ele foi rejeitado, ele foi tido como um enganador ali, e Jesus ali, então, com tanta oposição, ele vem e prepara os seus discípulos. Olha, tereis aflições, mas tende bom ânimo. E essa palavra é para nós também. Essa palavra é para nós. Ele, mesmo com tudo que ele viveria, ele não nos deixou sem esperança. Ah, Jesus é maravilhoso, ele nos deu essa palavra poderosa, tende bom ânimo. E nós temos que lembrar dessa palavra, irmãos, todos os dias, porque Jesus, ele sabia ele sabe o que é ser traído. Muitas pessoas foram traídas. Ele sabe o que é ser abandonado, quantas pessoas foram abandonadas. Mas mesmo assim, a sua alma ali, ela descansava na certeza da vitória. E eu quero dizer para você que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vitória. E a vitória já é nossa, porque nós somos filhos de Deus. Mesmo passando por angústias, por aflições, por perseguições, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Ele venceu. E se ele venceu, você também vai vencer. Em nome de Jesus. Essa mesma paz que o Senhor teve ali diante de tantas aflições, ela está disponível para nós. Nós precisamos tomar posse, por mais perseguições e por mais pressões que o inimigo ele imponha, ele sempre será um derrotado. Ele sempre vai ser um adversário da nossa vida derrotado. E nós precisamos entender isso. E o que eu quero trazer essa mensagem é: não se engane. A vida cristã, ela não é a ausência de batalhas. Porque muitas pessoas buscam a Jesus achando que não vão ter mais batalhas. E quantas pessoas hoje, dentro da igreja, estão lutando com armas erradas e não estão percebendo que as batalhas estão acontecendo ao redor. Ou quantas pessoas estão se sentindo vítimas ou injustiçadas por serem cristãs e estarem vivendo situações difíceis. Mas o Senhor, ele não disse que nós não teríamos aflições, mas ele disse que estaria conosco. E é isso que nós precisamos ter muito claro dentro do nosso coração. Nós temos que entender que nós não buscamos a Jesus pelo que ele vai fazer. Primeiro, nós buscamos a ele, por quem ele é. E assim com ele, na presença dele, nós vencemos todas as batalhas que são diárias. A batalha na vida de um cristão, ela não vai acontecer só uma vez quando você se converter, ou quando o Senhor permitir uma situação. Não, as batalhas, elas são diárias. A palavra fala que o inimigo anda ao derredor. Então nós precisamos avaliar o nosso dia a dia e perceber, ter mais percepção e mais discernimento nas situações que muitas vezes temos levado como algo normal, ou lutado contra as pessoas, enquanto deveríamos lutar no âmbito espiritual. E eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. Não existe, irmãos,
uma fé verdadeira, mesmo que seja uma fé, sabe, aquela fé genuína, verdadeira, e que a pessoa pense assim, não, a minha fé é muito grande, eu não vou passar por essas batalhas. Não existe. Mesmo com muita fé, todos nós estamos sujeitos a angústias e aflições e perseguições. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que você não está sozinho mesmo nessas situações. Você precisa crer que tem um Deus, né, que já triunfou lá na cruz. Jesus triunfou, já trouxe a vitória para nós. E Ele nos guarda, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. Então nós precisamos buscar ao Senhor em meio a essas situações, em meio às aflições, em meio ao nosso dia a dia. Todos os dias, irmãos, nós enfrentamos batalhas invisíveis. Batalhas invisíveis, que muitas vezes acontecem dentro de nós e muitas vezes acontecem no meio externo. Mas o que é batalha? Batalha é uma guerra. Batalha é um sinônimo ali de luta, é uma peleja. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que sempre tinham batalhas, né? Guerras ali, lutas. E o Senhor era com aquele povo. E aquelas pessoas, quando elas iam para a batalha, elas precisavam confiar nos seus líderes. Elas precisavam confiar na liderança. E elas precisavam confiar no Senhor Jesus. Elas tinham essa fé, elas confiavam. E quando nós vamos ali, então o Senhor, né, Ele estava ali no âmbito espiritual e no âmbito militar, no físico com aquele povo. Quando Jesus vem então e Ele morre na cruz por nós, e aí nós vamos para o Novo Testamento, Ele vai nos dizer que embora nós não tenhamos hoje essa guerra física, essa luta, embora nós não vestimos aquelas armaduras físicas, nós temos batalhas sim, e essas batalhas são espirituais. Olha o que a Bíblia nos ensina, que nós vivemos em um mundo físico, mas também habitamos uma realidade espiritual invisível. Então, a Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira luta não é contra pessoas. Talvez você está aqui nesse momento e você está muito irritado com alguém. E eu quero que nessa noite, cada um de nós possa, enquanto for falando essa palavra, ir refletindo no dia a dia, no mês, no que tem acontecido em casa, no trabalho, no ministério. Contra quem nós estamos realmente lutando? Olha o que diz 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, nós temos conosco o Senhor dos Exércitos. Ele luta conosco, Ele luta por nós. E essa guerra espiritual, tem pessoas, cristãos, que não levam a sério como deveriam. Essa guerra, irmãos, ela não começou ontem, ela não começou hoje, ela não começou um século atrás, ela começou há muito tempo atrás. Entenda que não é algo de hoje, ela já começou antes da criação do mundo como nós o conhecemos e se estendeu à humanidade. Então a Bíblia diz que Satanás, ele liderou uma rebelião ali nos céus, nós sabemos disso. Que ele foi motivado pelo orgulho, ele foi motivado pelo desejo de usurpar, né, de ocupar ali o lugar de Deus. E antes da sua rebelião, irmãos, Satanás, ele era um anjo poderoso. Ele foi criado por Deus. Ele ocupava uma posição de destaque. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero te mostrar contra quem você está lutando. Eu quero nessa noite abrir os teus olhos e pedir ao Espírito Santo que Ele abra os teus olhos espirituais. Contra quem nós estamos lutando? Então eu estou falando e vou falar mais um pouquinho. Porque a Bíblia o descreve como cheio de sabedoria e formosura. Não é feio, a aparência é boa. A Bíblia o descreve assim.
E quando nós vamos lá para a Bíblia, nós vemos que ele era um querubim ungido. Mas o coração dele estava cheio ali de orgulho. Quantos cristãos hoje estão dentro da igreja, cheios de arrogância? Eu estou aqui para te encorajar a fazer diferente. Quantos cristãos cheios de orgulho? Porque a arrogância é um orgulho. Eu não olho o que eu posso melhorar em Cristo. E eu fico cheio de arrogância. E a arrogância não é semelhante a Deus. Então, quando a gente olha para um cristão arrogante, a gente não vê a imagem, a gente não vê a semelhança do Senhor. Em nome de Jesus, que isso seja quebrado. Lá em Isaías, nós vemos que Lúcifer, tem uma passagem lá que fala que Lúcifer disse ao seu coração: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é orgulho. E foi por causa desse orgulho, esse orgulho que o levou à queda. Não deixe o orgulho entrar no seu coração, porque muitas vezes nós não entendemos o que é orgulho e somos, sem perceber, em algumas situações orgulhosos. Vigia, não deixe entrar. Apocalipse 12 relata que houve uma batalha nos céus. Olha, essa batalha foi entre Miguel e os seus anjos. A Bíblia diz que eles lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão, ele é Satanás. Só que Satanás, ele não prevaleceu. Ele foi enviado do céu para a terra, junto com seus anjos. Ele foi expulso dos céus. E esses anjos caídos, irmãos, são aqueles que seguiram Satanás nessa rebelião. Eles também perderam, então, o lugar que eles ocupavam ali no céu. E eles se tornaram demônios. Não pense que você se tornou um cristão e que acabou. Você vai vencer com o poder do Senhor. Mas as forças espirituais do mal, elas estão ao redor. Principalmente quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele já quer destruir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, olha o que diz a palavra Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, eles vêm ali para nos desviar, eles vêm para nos distrair, eles vêm para nos enganar, para nos destruir, para nos desviar do propósito de Deus. Sabe quando você está cansado de algo e começa, principalmente ministerialmente, começa a haver problema em tudo? Cuidado, Ele quer isso mesmo, Ele quer te esfriar, Ele quer te desanimar. Irmãos, Satanás, ele se tornou então um grande adversário. Ele se tornou um grande adversário. E ele atua até hoje dessa forma. Essa batalha que nós vivemos diariamente, ela aconteceu porque lá ele foi expulso. O Senhor então cria o mundo, o homem, a mulher, mas ele foi lá e continuou tentando Adão, tentando Eva. Fez com que eles pecassem. E essa natureza pecaminosa que existe em nós, ela luta contra a nova criatura em Cristo. Então, nós também temos essa batalha interior. Essa natureza pecaminosa, agora ela vai militar ali um contra o outro. E eu quero dizer para você que essa guerra, essa batalha, ela não é uma fantasia. Porque tem pessoas que acham que isso é fantasia de cristão. Eu quero viver as coisas boas do Senhor, mas eu não estou disposta a lutar como deveria. E essa batalha, ela é real. Mas eu quero te mostrar contra quem você está lutando, para você entender que o seu inimigo, ele é limitado. Ele é limitado e ele já foi derrotado por Jesus. Amém? Então, olha, só para você entender, e eu vou mudar. Satanás, ele não é Deus. Ele é um anjo caído, irmãos. Ele não tem o poder que muitas pessoas dão para ele. Ele não tem. Ele foi criado por Deus. Então, olha só. Por que eu estou falando isso? Eu estava ali outro dia também, conversando com a pastora Renata, e a gente estava falando como as pessoas dão mais poder para Satanás do que para Deus.
Se eu falar assim, nossa, não passa naquela esquina não, porque tem uma obra de feitiçaria. Quem passar lá, Satanás vai pegar. A pessoa passa no quarteirão ao lado. Mas se a gente falar assim, não passa nessa esquina não, porque Deus não agrada de passar nessa esquina, a pessoa fala, mas eu vou dar a volta lá no quarteirão? Ah, não, eu vou passar aqui, Deus perdoa. E às vezes a pessoa tem mais temor de Satanás do que temor de Deus. Aqui, cuidado, a gente precisa entender contra quem a gente está lutando e nos posicionar. Porque nós temos que ter temor de Deus, sabe por quê? Deus, Ele nos livra das mãos de Satanás, mas quem nos livrará da ira de Deus? Então, não dê ênfase e importância e poder ao inimigo. Dê poder a Deus, sabe por quê? Ele não é onipotente. Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. Todo o poder. Satanás não, ele é limitado. Ele só age com a permissão de Deus. Quando nós vamos para o livro de Jó, nós vemos que ele pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Ele também, irmãos, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Deus sabe do passado, do presente e do futuro. Deus sonda a nossa mente, o nosso coração, o íntimo do nosso ser. Satanás não tem esse poder, ele não sabe o seu futuro. Aliás, ele não sabe o que passa dentro de você, ele deduz. Ele é astuto, ele vigia, ele avalia. Sabe quando a pessoa ali, vou dar um exemplo, uma pessoa que ira facilmente, e aí ela está sempre colocando a culpa no outro, Satanás ele é tão esperto que enquanto você está culpando o outro e não busca melhorar, ele está te observando e usando contra você mesmo o seu jeito de ser. Ele usa armas diante daquilo que ele avalia, que ele observa. Então ele não conhece tudo. Ele não é onipotente, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente e só Deus é onipresente. Irmãos, Deus está em todo lugar. Satanás, embora ele seja espiritual, ele não consegue, ele não pode, ele conta com os seus anjos caídos para ajudar ele ali então a agir em diferentes lugares. Você está entendendo contra quem você está lutando? E você entende que aquele que você serve é mais poderoso, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Aquele que está com você é maior do que aquele contra quem você luta. Só Deus tem todo o poder, só Deus, só Deus. E nós temos então que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Essa é a verdade. O problema é quando muitos não querem se sujeitar a Deus. Não querem abrir mão dos pecados, das escolhas. Não querem abrir mão do estilo de vida. Esse é o problema. Na nossa comunhão com o Senhor, nós já vencemos. Nós já vencemos porque nós temos o poder do Senhor. Então, nós vencemos, sim, principados, potestades. Nós vencemos espíritos malignos. Porque Jesus já venceu na cruz. Irmãos, eu já até falei uma vez, não há nada, absolutamente nada, que possa nos afastar de Deus, a não ser a nossa negligência com a comunhão com Ele. A não ser a nossa negligência com a fé. Tirando isso, nada pode nos afastar dele. Nada, ele é maravilhoso. Então nós temos que conhecer o inimigo e conhecer a Deus também. Esses dias na aula, nós falamos sobre conhecimento e sabedoria. Isso. E aí, eu vou dar um exemplo simples para vocês que eu dei para as meninas. Conhecimento é você saber de algo. E a sabedoria é você aplicar aquilo ali. Então, eu até brinquei com elas, né? Quem conhece um tomate? Todo mundo conhece um tomate, né? Um tomate é uma fruta. E qual que é a sabedoria? Eu saber onde eu vou aplicar esse tomate. Eu coloco o tomate numa salada de frutas? Não, isso é sabedoria. Então, muitas vezes eu oro e peço ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria nessa situação. Ou às vezes, né, em algo que eu quero conquistar. O Senhor, Ele quer dar sabedoria, mas aqui,
Eu não tenho conhecimento porque eu não leio. Como que Ele vai me dar sabedoria se eu não tenho conhecimento? A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, às vezes, eu venho na igreja, eu estou vestindo parte da armadura, mas está faltando uma parte aqui. Então, eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso saber quem é o Todo-Poderoso, meu Deus da minha vida. E eu preciso saber contra quem eu estou lutando. Um soldado, ele vai para a guerra sem saber contra quem ele vai lutar? Não vai. Ele conhece ali, ele estuda o inimigo também. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é: não aceite viver como um derrotado quando Jesus já te fez um vencedor. Amém? Deus é maravilhoso. E o que nos faz vencer? É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que nos faz ali firmes na presença do Senhor e com isso conquistar a vitória. Irmãos, e por mais que nós entendemos isso, e por mais que nós sabemos disso, muitas pessoas, elas se perguntam assim: mas se Jesus já venceu na cruz, por que eu tenho que viver batalhas ainda? Muitas pessoas questionam isso. Mas se Jesus já venceu, eu ainda tenho que ter batalhas? Por quê? Não entendo. Por quê? Porque o inimigo, ele não desiste. Ele continua ali tentando roubar, ele continua tentando matar, ele continua tentando destruir aquilo que Deus plantou na sua vida. Mesmo que você já seja vitorioso, ele ainda vai tentar. Ele vai tentar. Algumas dessas batalhas aí que acontecem dentro de nós, elas são guerras espirituais entre a nossa mente, entre o nosso coração. E Gálatas vai dizer que a carne e o espírito, eles militam um contra o outro. O que seria isso, irmãos? Eles estão ali disputando as nossas decisões, disputando os nossos pensamentos, disputando os nossos sentimentos. Jesus venceu, mas é a nossa parte vigiar, buscar e crer. Essa é a parte da fé. É isso que move a fé. Eu sei que eu sou vitorioso, eu creio e eu vou vencer essa batalha. Eu estou lutando numa guerra já vencida. Amém? Então, ele quer ali, a nossa natureza humana, ela é contrária à vontade de Deus. E isso nos leva a, muitas vezes, travar as nossas maiores lutas. Qual é a maior luta de um cristão? É ali conter os próprios desejos. Conter os próprios desejos e conter as inclinações. Então, essas são lutas internas que muitas vezes nós vivemos. Às vezes a pessoa está angustiada, desanimada, triste e nem sabe que está passando ali por uma luta, por uma batalha, espiritual. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo, amém? Então, quando você reconhece as suas limitações e aceita o conselho de Deus, qual que é o conselho de Deus para nós? É depender do Espírito Santo. Esse é o conselho que Ele tem para nós. E aí nós nos tornamos fortes. Você se torna forte por suas próprias forças? Não, pela força do Senhor em você. E existem também essas batalhas externas, Como eu já disse, muitas vezes invisíveis, mas tão reais quanto as batalhas internas que nós vivemos. E aqui a mensagem não é falar específico sobre elas, só trazer um alerta. Sabe, batalhas que podem acontecer de várias formas na nossa vida, seja na vida financeira, seja trazendo contenda familiar, seja psicologicamente, seja no trabalho. Batalhas que vêm ali de forma externa para trazer dúvida, conflito, briga, confusão. E, nossa, gente, se fosse falar aqui, ficaria o culto inteiro falando os tipos de batalha que existem. São muitas, são várias as batalhas. São muitas. Quando o pastor, na terça-feira, aquela mensagem maravilhosa, quando ele leu Jeremias 29, quando ele chegou lá no versículo 7, que ele falou assim sobre orar pedindo a paz. Irmãos, eu estava sentada ali, o Espírito Santo veio falando tanto comigo. Tantas pessoas aqui dentro estão vivendo conflitos no casamento e na família, porque não oram pedindo a paz. Estão orando pedindo para mudar o outro, estão orando pedindo para resolver o problema, mas não estão me pedindo a paz, porque a palavra do Senhor diz que a paz dele excede todo o entendimento.
E o Senhor foi falando isso tanto no meu coração. E como que seria isso? Eu falei, Senhor, como que eu vou falar? Me explica. E o Senhor me mostrou uma visão de um campo de guerra mesmo. E eu vi assim como se fosse uma barricada, sabe? Imagina que do lado de cá tenham dois soldados lutando contra o lado de lá. O inimigo está do lado de lá e aqui eu tenho 2 soldados lutando. E aí, de repente, um soldado do lado de lá larga a arma, vira de costas e fala assim, eu cansei. Essa tem sido a frase de muitos cristãos hoje, eu cansei. Meu Deus, misericórdia. E aí, o que está do lado de cá vai fazer? Ele tem 2 opções. Ou ele continua lutando, ou ele vira para o outro e fala, se você cansou, eu também cansei. E aí o casamento acaba, a família é destruída, a empresa desmorona, o ministério abre mão. Mas e se aquele que está do lado de cá, ao invés de olhar para o outro, olhar para aquele que não abandona, que é Jesus, e falar, eu não estou sozinho nessa guerra. E ele fala, eu vou lutar, porque se eu parar junto com aquele, eu também vou ser destruído. Irmão, se os 2 pararem, o inimigo vai avançar. Então eu tenho a opção de continuar. E aquele que é maior, aquele que é por mim, me ajuda nessa batalha. E sabe o que acontece? Se eu vencer essa batalha, além da minha vida, eu também vou ajudar mais uma vida. Deus é bom. Então não olha para o seu cônjuge e fala, ele não faz, ele não vai, ele não está acontecendo. Ah, mas não... Para. Olha para a luta. Olha para a armadura certa e olha para Jesus. Ele não te desampara não, ele te fortalece. O outro não quer orar com você, ora você. Vai para Jesus, ele te levanta, ele te dá força, ele te capacita. Se o outro desistir, não pense que vai ser mais fácil. Não pense, irmãos. Mais fácil é com Jesus. Não desista, não queira ficar olhando para o que o outro está deixando de fazer. É fazer o que tem que ser feito no exato momento que tem que ser feito e pronto. É orar, é jejuar, é ler Bíblia, é buscar o Senhor, é mudar o caráter, é melhorar. Não importa o outro. E que, se for preciso jogar no meu ombro e carregar, vamos embora. É a palavra, Deus sustenta. Então, o inimigo, irmãos, ele é astuto, ele está aí ao teu redor. E ele quer te fazer exatamente isso. Como eu falei aqui, que um desistiu e o outro está se sentindo sozinho. Ele quer te fazer se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Né? O Senhor peleja por nós, Ele nos faz mais que vencedor. E a notícia é boa, um dia todas essas batalhas vão cessar? Vão. Um dia elas vão acabar? Vão. Por enquanto nós lutamos aqui. Mas vai chegar um tempo, a Bíblia diz que Deus vai estabelecer um tempo de paz. Uma paz perfeita. Vai chegar o dia que nós estaremos com o Senhor. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar. Eu vou confiar no Senhor para vencer. Então, eu quero dizer para você nessa noite, vista-se com a armadura de Deus. Revista-se com ela. Sabe? Entenda o que é essa armadura. É a verdade. É a justiça, é a fé. Então, põe aí o cinto da verdade. Coloca aí a couraça da justiça, o escudo da fé. Sabe, veste aí, coloca o capacete da salvação, a espada do Espírito. Você não luta com armas humanas, você luta com armas poderosas do Senhor. Sabe, quando você levantar de manhã, Senhor, me ajuda a vencer mais uma vez na verdade, me ajuda a ser justo, aumenta a minha fé, me ajuda, me fortalece, Senhor. Toma posse disso. Sabe, quando nós vamos deixando para depois, uma das armas de Satanás também é a procrastinação. São armas, mentira, adultério, fofoca, contenda. Mal recebeu uma notícia, já corre para contar para o outro e fala assim, não, é para a gente orar para ele. Mentira, a intenção é fofocar. Cuidado com o que você tem agido. Não, é porque ele precisa saber. Ou você só está a fim de levar uma conversinha. Cuidado, gente. Cuidado. Deus, Ele nos guarda, mas nós também temos que vigiar.
E a vantagem é que nós lutamos com vantagem. Nós lutamos com vantagem porque nós temos a autoridade do Senhor. Nós já lutamos com a vitória. Ah, irmãos, tome posse da sua identidade espiritual. Qual é a sua identidade espiritual? Você tem certeza da sua identidade espiritual? Eu tenho. Eu sou filha de Deus. E você também é filho de Deus. Entenda isso, toma posse disso. Você sabe o poder que é ser filho de Deus? Olha o poder que é. Então toma posse disso. O poder de Deus em você é infinitamente maior do que todo o poder das trevas. Ah, Deus é bom demais. E eu quero aqui trazer um exemplo para você entender como que funcionam essas perseguições. Quando nós vamos para a palavra, eu vou falar aqui do apóstolo Pedro, né, que era o discípulo de Jesus, que a maioria conhece. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás ele queria parar a liderança de Pedro antes mesmo dele começar. Depois, se você tiver oportunidade, leia, está lá em Lucas 22. O plano de Deus era que Pedro ele seria um grande líder. Pedro seria um dos principais líderes ali da igreja. E ele pregaria no Pentecostes, olha isso. Satanás, ele estava de olho, vigiando, ele não sabia os planos de Deus, mas ele é astuto e ele observa. O plano de Deus ali é que Pedro abriria portas para os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não conheciam a Deus, então seriam salvas. Olha o plano maravilhoso, mas o inimigo queria destruir Pedro antes mesmo dele começar o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus avisou ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. E de fato, Pedro quase desistiu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele caiu numa vergonha tão grande. Ele quase desistiu, mas olha como que nós já lutamos na vitória. O Senhor já tinha orado por Pedro. O Senhor já tinha falado, o Senhor falou: eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E Pedro, então, ele foi restaurado, ele se tornou um líder forte, ele cumpriu todo o propósito que o Senhor tinha, ele cumpriu o seu chamado. Entende que quando acontece no físico, no espiritual, Deus já venceu a batalha. Nós só temos que resistir. E para finalizar a mensagem, eu quero trazer para vocês uma passagem que eu acho tão linda, eu acho assim, tão inspiradora, quando se fala de batalha espiritual. Deixa eu olhar a hora. Está lá em 2 Reis, no capítulo 6, também vou deixar para vocês, né, ficarem à vontade para ler em casa, mas essa mensagem, ela vai falar sobre como Deus cuida de nós em meio às batalhas. Ela fala aqui do profeta Eliseu, quando ele estava na cidade de Dotã. E ele foi, então, cercado pelo inimigo, pelo exército do inimigo. E o servo dele, quando pela manhã ali, ele abre a porta, né? A porta não, né? Ele sai ali, não sei se era a porta. Quando ele sai ali, ele vê aquele exército cercando. Imagina você, de manhã acorda, abre o seu portão e você está rodeado ali de bandidos. Pessoas querendo te sequestrar, te roubar. O que vai acontecer? Medo, desespero. Uau, o inimigo estava cercando ali. E o servo, então, ele apavorou, ele ficou ali desesperado. Por quê? Porque aquele exército inimigo, ele queria capturar Eliseu. E o inimigo está ao redor, mesmo que você não veja, espiritualmente, tentando te capturar o tempo todo. Mas a boa notícia ali é que, quando ele chega, ele fala para Eliseu, ele fala assim: meu Senhor, o que faremos? Tomado ali pelo desespero. Irmãos, quantas vezes nós, tomados ali pelo desespero, nos sentimos assim? Quando nós estamos ali cercados, pressionados, sem saber o que fazer, nós agimos como esse servo. E Senhor, o que fazer? Né? O que nós faremos ali? Porque nós enxergamos com olhos naturais os problemas da vida. Nós enxergamos com olhos naturais a ameaça. Nós enxergamos com olhos naturais a dor que vem sobre nós. Mas Eliseu respondeu para ele:
Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Eu vou repetir, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, palavra poderosa, palavra cheia de esperança. Isso é esperança para nós. Olha aqui, Eliseu, ele sabia que além ali do que os olhos humanos poderiam ver, havia ali uma realidade espiritual maravilhosa. Porque Eliseu era homem que olhava com olhos espirituais e o seu servo olhava com olhos naturais. Qual tem sido o nosso nível de espiritualidade para as dificuldades que nós estamos enfrentando? Nós somos cristãos, servos do Senhor. Deus já havia ali enviado um exército celestial para proteger eles. Antes mesmo que materializasse no físico, antes mesmo de Eliseu sair lá fora, Deus já havia enviado o exército celestial. E se a gente for para a Bíblia, lá em Jeremias 33, vai dizer assim, como não se pode contar os exércitos dos céus. Olha isso. O exército de Deus é tão grandioso que não se pode contar. É isso que o Senhor tem para nós. Olha isso, olha a proteção que nós temos. E muitas vezes murmurando, reclamando, só olhando a dificuldade. Eliseu então, ele orou, ele falou, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o servo viu. O servo viu, quando ele olhou, irmãos, o monte estava cheio de cavalos, o monte estava cheio de carros de fogo, cheio de anjos guerreiros, enviados ali por Deus, cercando Eliseu, garantindo a proteção. Aquele servo só estava vendo ali o inimigo, e Eliseu, antes de sair lá para fora, já sabia que Deus era com eles, porque ele ouvia a voz de Deus, porque ele olhava com olhos espirituais. A vitória, irmãos, ela já foi preparada no mundo espiritual para nós. Nós só precisamos tomar posse. Antes mesmo que a batalha se manifeste, a vitória já está preparada. Sabe quando o pastor Luiz, ele fala assim, não vai dar, já deu. Quando muitas vezes ele fala assim, não, eu não vou orar pedindo, não, eu já vou orar agradecendo, porque está dentro do propósito de Deus, é promessa. Toma posse. Sabe por que as coisas realizam? Porque ele fala assim, não, isso aqui não é problema não. Quando vem o problema, ele já ora, fala, não, Senhor, eu já te agradeço pela solução desse problema aqui. Isso é crer que o exército de Deus está a nosso favor. Isso é crer que no âmbito espiritual já vencemos, mas temos que orar, lógico, mas orar crendo na vitória. Faz toda a diferença. A palavra do Senhor diz, clama a mim. Olha o que a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Se fosse falar todas as passagens bíblicas que caberiam aqui, irmãos, são tantas, mas são tantas as promessas de vitória para nós. Então, assim como Eliseu, ele viu ali o exército celestial cercando a cidade. Deus, nessa noite, Ele quer abrir os seus olhos espirituais. Deus, nessa noite, Ele quer que você veja e que você entenda que o céu está a seu favor. O Senhor quer te mostrar que há um exército de anjos guerreiros lutando por você, te protegendo. Então, não tema. Não temas. Deus é contigo, permaneça firme, resista ao diabo, ele fugirá de vós, descanse, creia ali. Irmãos, a proteção de Deus sobre a sua vida, ela é imensurável, imensurável. E essa vitória, ela não depende da ausência de lutas, mas ela depende da sua permanência fiel ao Senhor, na fé. E como vitoriosos, né? Para você que é mais que vencedor, eu quero te pedir, te convidar a se levantar do seu lugar, a se encher aí de fé, a se encher de coragem, a se encher de ânimo. Encha-se de ânimo. Irmãos, o problema da luta não é a presença do diabo. O problema da luta é a ausência do Senhor na sua vida.